Fala, Fogão! Um lance que gerou muito debate entre a torcida do Botafogo depois da gente confirmar essa vitória por 2-1 contra o time do Sport, vitória fundamental que fez o Botafogo se afastar do Z4 e de repente, vencendo o Grêmio, começar a olhar para a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, foi naturalmente o lance da expulsão do Rafael Foster. Teve um grande grupo de torcedores que chamou de irresponsabilidade e infantilidade do jogador. Aquela expulsão poderia ter sido evitada. E eu concordo que poderia ter sido evitada. Porém, na minha visão, no meu entendimento, não foi questão de irresponsabilidade ou infantilidade. Foi um erro de leitura da jogada. Se o Foster tivesse feito uma leitura correta, ele teria percebido que era para ter dado o passe e ao mesmo tempo recolher a perna. Só que o Foster não teve essa interpretação rápida da jogada. Quando ele foi para aquela bola, que não era uma bola dividida, diga-se de passagem, teve muita gente achando que aquela bola estava sendo dividida com o jogador do Sport e não estava. A bola era do Foster e ele foi dar um passe. Ele não foi para dividir aquela bola. Se você pegar o lance e rever o lance, você vai ver que o Foster, ele domina aquela bola, ela escapa um pouquinho dele, mas ainda assim está sob controle do Foster. E ele vai na bola para dar o passe. Ele chega a dar o passe, conclui a ação do passe naturalmente, só que aí entra o erro que ele cometeu. Como ele não interpretou a jogada da maneira correta, ele acabou deixando o pé. E naquele lance, quem joga futebol sabe disso, naquele lance era dar o passe e recolhe a perna. Porque se ele faz isso, ele não pega o jogador do Sport que chegava para tentar ficar com aquela bola. Só que mais uma vez eu falo, não era uma bola dividida. Você obviamente pode ser contrário à minha opinião, não tem problema. O debate aqui é sempre saudável, desde que não tenha xingamento, não tenha desrespeito. Você pode ser totalmente contrário à minha visão. Mas o meu entendimento sobre aquele lance foi exatamente esse. Faltou uma interpretação correta do Foster de que naquele momento era para dar o passe e recolher a perna. Não acho que foi uma responsabilidade porque não era uma bola dividida. Se fosse uma bola dividida, a minha opinião seria diferente. Se o Foster tivesse indo para dividir a bola efetivamente, se ele não estivesse com o controle, mesmo que parcial, daquela bola, eu mudaria minha opinião. Só que no lance fica bem evidente que o Foster vai para a jogada para dar o passe. E ele faz o movimento de passe, inclusive concluindo a ação. Só que faltou a inteligência, a perspicácia para ler corretamente aquele lance. E isso, naturalmente, poderia ter prejudicado o Botafogo. Não dá pra gente negar isso. Só que eu tô aqui defendendo o Foster pelo seguinte, não é só por conta desse lance. A gente pode sim reclamar do Foster em algumas jogadas de saída de bola. Ele já perdeu algumas bolas, inclusive nessa partida contra o Sport. Foram 2 lances em que ele errou a saída de bola e isso precisa ser corrigido. A gente não pode ficar errando a saída de bola ali perto da nossa grande área, porque isso pode ser extremamente perigoso. Porém, o Foster tem uma qualidade que é fundamental em qualquer equipe. A virtude do Foster é ter uma boa qualidade de passe e visão de jogo. Ele faz boas inversões de jogada, ele acelera o passe na vertical e isso é absolutamente fundamental para você poder acelerar a saída de jogo do Botafogo. Falta ao Foster o combate? Falta. Isso aí é uma verdade absoluta. O Foster, perto do Renteria, por exemplo, que tem muito mais combate, vai muito mais na marcação, mordendo, isso aí o Foster realmente não tem. Eu até me questiono como é que o Foster pode ser zagueiro, já que ele não tem essa veia defensiva do combate tão intensa assim. E isso obviamente chama a atenção. O cara zagueiro, teoricamente, pelo menos, ele deveria ter um combate mais forte. Mas isso não tem sido visto até aqui. Agora, essa qualidade da saída de bola foi fundamental, por exemplo, para que a gente pudesse tirar essa sobrecarga do Caio e do Honda. Ambos os jogadores, com o Foster dando a saída de bola, precisam recuar menos aqui no campo de defesa. Porque quem pega essa bola num primeiro momento é o Foster. O Benevenuto, o Kevin, o Canu ou o Vitor Luiz procuram o Foster. E o Foster dá sequência nessa jogada de saída. Então, quando a gente tem um cara ali fazendo essa função, tirando essa sobrecarga de Caio Alexandre e Honda, que precisam, quando não tem um jogador assim, voltar muito, afundar muito aqui atrás, para poder dar essa qualidade na nossa saída de bola, isso é extremamente positivo para o Botafogo. A gente, claro, tem que esperar mais do Foster, ele tem que entregar mais dentro de campo, principalmente nessa questão da marcação, isso aí eu concordo plenamente. Mas a gente não pode simplesmente achar que o jogador não serve, porque essa qualidade de acelerar um passe vertical, de fazer boas inversões, ajudando o Botafogo a acelerar a saída, é muito importante.
Eu inclusive vi algumas pessoas dizendo que o Cícero tem que barrar o Foster. Mas sinceramente, o Cícero, quando jogou em 2019 como titular do Botafogo, e ele era extremamente criticado, por quê? Porque ele não acelerava o jogo. Essa é a grande realidade. Se a gente lembrar do Cícero em 2019, o que ele fazia? Passe pro lado, passe para trás, passe pro lado, passe para trás. Esse era o jogo do Cícero. Tanto é que a gente criticava muito o jogador justamente por conta disso. Naquela equipe de 2019, o único jogador que buscava esses passes verticais para acelerar a nossa saída era o Gabriel Zagueiro. Era o único que tentava fazer isso. E nesse time do Botafogo de 2020, a gente tem um cara com essa característica, que é o caso do Foster, fazendo essas inversões rápidas de jogada, acertando bons lançamentos e dando esses passes verticais mais acelerados. Isso é extremamente importante. Então sim, precisamos do Rafael Foster no melhor ritmo, na melhor forma física dele, que eu acho ele ainda não alcançou. Isso pra mim ainda tá bem evidente, porque ele erra algumas bolas que claramente é de um cara que ainda não tá naquele ritmo 100%. Às vezes ele vai dominar a bola e tem um cara chegando nele e a reação dele ainda é lenta. Não que o cara seja lento, mas o fato dele ainda não estar com um ritmo 100% pode influenciar em relação a isso. Que a gente possa apoiar o Foster e não falar que o cara é horroroso, porque não é. A realidade dos fatos não é essa. Ele já mostrou que pode ser importante para o nosso time, principalmente ajudando nessa saída de bola. A dupla de zaga ali com Canu e Benevenuto é muito sólida, pelo menos nas disputas por baixo. Não à toa, o Canu e o Benevenuto, nos dados, nas estatísticas do site SofaScore, que é um site bem interessante se você quiser depois acompanhar estatísticas do jogo, dos jogadores, eles mostram lá que o top 5 de zagueiros que conseguem ganhar disputas por baixo, Canu é o líder e o Benevenuto, se não me falha a memória, é o terceiro. O nosso problema tem sido pelo alto, não por baixo, verdade seja dita. Mas a gente precisa sim que o Foster evolua nessa parte de ritmo, de combate e tal, mas não podemos dizer que é um cara horroroso que não merece vestir a camisa do Botafogo. Ele vai ser ainda muito importante na temporada do Botafogo, pode ter certeza disso. Então essa é a minha visão daquele lance específico e também em relação ao jogador. Mas eu queria saber a sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e compartilha nos seus grupos do WhatsApp. Além disso, se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal. O botão de se inscrever está logo aí abaixo, clica nele, depois ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.